Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rogério Bassi e a videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente elabora um fluxo de caixa pelo método indireto, ok? Então, antes da gente falar do método indireto, eu queria dar uma geral aqui para vocês em alguns conceitos importantes quando a gente fala em fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa nada mais é do que um demonstrativo que vai estar o quê? Evidenciando toda a movimentação que a nossa empresa teve na conta caixa e equivalentes, ok? O que seriam equivalentes? Bancos conta movimentos, tá? Porque é um dinheiro que nós temos, só que está no banco. A conta de aplicações financeira, por quê? Porque também é um dinheiro nosso que está no banco, mas a qualquer momento eu consigo a liquidez, tá? É o que nós chamamos de liquidez imediata. É só pedir para baixar a aplicação, esse dinheiro cai na sua conta, consequentemente você pode fazer o saque, tá? Então o primeiro ponto a gente vai fazer um demonstrativo de toda a movimentação na conta caixa e equivalentes, por isso o nome fluxo de caixa, tá? Movimentação dentro do caixa, maravilha. Esse demonstrativo, ele tem três grandes grupos, nós chamamos aqui o caixa operacional, ok? E nós também temos o caixa financeiro e o caixa investimento. Ok? Então, dentro do fluxo de caixa, que é tudo isso daqui, nós temos três subgrupos. O caixa operacional, nós vamos estar demonstrando toda a movimentação, tá? Entradas e saída de dinheiro relacionada à atividade da nossa empresa, relacionada à operação da empresa. Então vamos imaginar você que tem uma loja de sapato, ok? Tudo que tiver relacionado com a sua atividade, compra e venda de sapato, faz parte da operação. Perfeito? O nosso caixa financeiro é tudo aquilo que movimenta o nosso caixa e que tem relação ao financiamento de capital para a nossa empresa. Tá? Vamos imaginar o seguinte, é quando você toma um empréstimo bancário, ele é um caixa financeiro, tá? É um dinheiro que está vindo para dentro da nossa empresa através de uma operação bancária. Quando os sócios da sua empresa fazem um aporte de capital, tá? Esse dinheiro é utilizado para financiar o capital aí da nossa empresa. Então, considerado como financeiro. São operações que, se você olhar, elas não estão diretamente ligadas à atividade fim, que é a operação. Perfeito? E o nosso caixa investimento é todo investimento que nós fazemos dentro da nossa empresa, como, por exemplo, você comprou móveis para fazer as prateleiras da sua loja de sapato, tá? É um investimento no seu imobilizado. Você, de repente, está participando no investimento em outras companhias, ok? É um investimento em participações societárias, investimento, tá? Não tem ligação direta à sua atividade fim, que é compra e venda de sapato. Então, o primeiro ponto é esse, gente. Você saber separar o que é caixa operacional, financeiro e investimento. Tanto no método direto quanto indireto, nós vamos ter esses três subgrupos, ok? O que é esse tão famoso método indireto? Esse método indireto, ele nos remete à nossa DOAR, né? A demonstração das origens e aplicações de recurso. Então, para montarmos esse fluxo de caixa, nós vamos precisar das nossas demonstrações financeiras, tá? Nosso balanço e o DRE, perfeito? Então, assim, o resultado do exercício, você concorda que ele faz parte da operação da empresa? Porque toda empresa, ela nasce para executar algum tipo de atividade e essa atividade gerar um resultado. Tá? Então, o nosso resultado, ele faz parte da operação, ok? Então, nós vamos pegar lá o resultado, e esse resultado está onde? Está lá na nossa DRE, perfeito?
E em cima desse resultado, nós temos que fazer alguns ajustes. O que são esses ajustes, Rogério? É tudo aquilo que impactou o seu resultado, porém não afetou o caixa, ok? Então é tudo aquilo que não gera caixa. Por exemplo, a depreciação. Você concorda que ela impacta seu resultado? A despesa de depreciação ela já está aqui dentro do seu resultado. Só que ela não gera o quê? Caixa. Nós não fazemos um cheque para pagar a depreciação. Ok? Vamos imaginar que você fez o provisionamento de juros sobre o empréstimo bancário. Tá? No momento que você está fechando aqui o fluxo de caixa, esses juros ainda não foi pago. Você só fez o quê? A provisão. Perfeito? Então, a provisão de juros, as despesas financeiras impactaram o seu resultado, porém não geraram caixa. Então, você precisa fazer esse ajuste. E o que é esse ajuste? É anular o efeito que essas contas tiveram no resultado. Então, por exemplo, a depreciação. Não teve uma despesa de depreciação no seu DRE? Essa despesa diminuiu o seu lucro. Quando você vai fazer o ajuste aqui para o fluxo de caixa, você volta com a depreciação positiva. Então você estaria anulando o efeito. Imagine que essa depreciação lá na sua despesa foi uma despesa de 10. Então aqui no DRE você tinha contabilizado aqui menos 10, porque é uma despesa. No ajuste ela entra como mais 10. Perfeito? É um outro exemplo, um resultado de equivalência patrimonial. Vamos imaginar que você investiu numa companhia, essa companhia gerou um lucro, ok? Só que você ainda não teve a movimentação financeira. Foi simplesmente um reconhecimento de uma receita de equivalência patrimonial. Essa receita, ela impactou o seu DRE quando você fez o lançamento e lá você havia reconhecido a receita. Vamos imaginar que foi uma receita de equivalência de 100, tá? Quando você for fazer o ajuste desse resultado de equivalência no seu fluxo de caixa, você vai anular o efeito dele. Ó. Então ele entra como uma negativa de receita de equivalência. Ok? E aí você vai tirar aqui o quê? O 100. Perfeito? Então o primeiro ponto é, você tem que identificar no seu resultado, tudo aquilo que impactou o resultado, porém não gerou um efeito no seu caixa. Maravilha? Resultado do DRE menos os ajustes, você vai chegar no resultado ajustado. Ok? E aí sim, nós vamos entrar nas contas de balanço para verificar a movimentação de cada conta e checar ou identificar o impacto que essas variações tiveram no nosso caixa. Lembrando, todos esses impactos você também tem que ter o conceito para poder classificá-los aqui, se foi um impacto na operação, se foi um impacto no financeiro, se foi um impacto no investimento, ok? E dentro do operacional você pode ter o quê? Várias saídas de dinheiro e várias entradas, como no financeiro, okay? Como no investimento. Tudo vai depender do que aconteceu na sua empresa, tá? Então, para montarmos o fluxo de caixa, você também vai ter que ter o quê? O comparativo lá no seu balanço, né? Por exemplo, você tem lá o ativo de 2015, você vai comparar com 16. E a variação entre esses dois períodos, entre esses dois exercícios, é que nós vamos identificar se essa variação for um impacto positivo ou negativo no seu caixa, assim como o passivo também, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa visão macro a princípio, tá? E o ponto que você tem que tomar muito cuidado na prova do CFC é o seguinte: em cima desse fluxo de caixa é que ele vai montar as perguntas. Então ele pode, de repente, perguntar qual foi o saldo gerado pelo caixa operacional dessa companhia? Qual foi o saldo gerado pelo caixa financeiro dessa companhia?
qual foi o saldo gerado pelo caixa investimento dessa companhia. Ok? Então, se você não souber classificar os impactos operacionais dentro do caixa operacional, os impactos financeiros dentro do caixa financeiro, os impactos de investimento dentro do caixa de investimento, você pode estar respondendo algo errado, tá? Então a gente tem que atentar muito pela pergunta que é feita. Outra possibilidade no exame, talvez ele não te pergunte o saldo gerado por esses caixas, mas ele pode te perguntar o seguinte: quanto é que foi consumido de caixa operacional? Quanto é que foi gerado pelo caixa operacional? O que foi consumido foi o caixa usado. Então você vai pegar o quê? As saídas de dinheiro desse caixa operacional. O caixa gerado, quanto é que foi gerado de caixa pela operação da empresa? Você vai pegar as entradas de dinheiro geradas pelo caixa operacional. E essa pergunta ele também pode fazer para você do caixa financeiro e investimento, ok? Quanto é que eu consumi de caixa investimento? Então, esse é o pulo do gato, né? A gente ficar esperto com o tipo de pergunta que está sendo feita. Porque muitas vezes você vai chegar lá na prova e vai resolver o fluxo de caixa certinho, tá? Mas você às vezes não interpreta corretamente o que está sendo pedido. E você pode ter certeza que numa das alternativas, ok? Sempre vai ter uma resposta que é aquela resposta que a gente não entendeu quando estava resolvendo. E é aquela que a gente vai marcar, mas vai estar errada, tá? Eu costumo falar para os meus alunos, né? Além da gente conhecer o assunto, né, conhecer a parte técnica, a gente também tem que estudar como o exame é elaborado, né? Como é que eles perguntam para a gente. Que isso facilita muito na hora que você estiver resolvendo a prova. Não adianta nada você saber só a técnica e não conseguir interpretar o que está sendo pedido. Né? Você concorda? Eu posso te perguntar a mesma coisa em um outro professor, tá? De uma outra maneira. Só que nós estamos falando do mesmo assunto. Tá? Eu posso estar explicando aqui esse fluxo de caixa dessa maneira indireta e um outro professor também pode estar explicando o mesmo fluxo de caixa de uma outra maneira. E as duas estão corretas. Tá? Basta o que? A gente interpretar como cada um está falando. Ok? Então, esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu queria te mostrar essa visão macro. Tá? Então, nós temos o fluxo de caixa da empresa, nós temos 3 subgrupos, operacional, financeiro e investimento. Tá? Pelo método indireto, nós partimos do resultado e ajustamos esse resultado. Lembrando que os ajustes é tudo aquilo, ou são todos os lançamentos que foram gerados no resultado, porém não impactaram o nosso caixa. Nem entrou dinheiro, nem saiu, ok? Então nós precisamos ajustar o resultado. A partir do momento que nós temos o resultado ajustado, nós vamos buscar e interpretar as variações que nós tivemos nas contas de balanço, ok? E é essa interpretação que nós vamos conseguir entender se foi um aumento de caixa, uma diminuição de caixa, ok? E os tipos de caixa. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu já até deixei o balanço no esquemão para a gente estar trabalhando. Então, no próximo vídeo, eu vou estar resolvendo esse exercício, tá? Então, tem um DRE aqui embaixo, ó, ok? Bem simples, porque o que eu quero mostrar para você é o método de como resolver, tá? Porque se você entende o método, qualquer número que eu colocar, qualquer conta que aparecer para você, você vai conseguir resolver, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo aí, onde eu vou estar resolvendo esse exercício, beleza? Então, clica aí o curtir, né, para me ajudar e já vai em seguida no próximo vídeo, que ele tá logo aí na sequência, beleza? Até já!